que será que aconteceu comigo depois daquele encontro com o peixinho que eu falei para você no quinto episódio da série A História da Minha Vida Ilimitada, que parecia que Deus estava se comunicando comigo e de verdade estava se comunicando mesmo, né? Assim como eu relatei no vídeo anterior dessa série, o que aconteceu na sequência? Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, da minha formação em programação neurolinguística. É isso aí, um treinamento que me fez visualizar muitas coisas no futuro em que eu vivo hoje. Então, vamos com tudo, que tem mais algumas histórias aqui bem legais para poder compartilhar com você nesse sexto episódio da série A História da Minha Vida Limitada. Vamos nessa! Caramba, hein? Você assistiu o quinto episódio dessa série? Foi legal demais, né? Cheguei a ficar emocionado até assistir aquele vídeo novamente para poder me recordar daquele acontecimento do peixe lá na praia, né? Do Recreio dos Bandeirantes. Nossa, foi sensacional. Não sei se você assistiu, se não, vai estar na descrição desse vídeo daqui para você, a playlist com todos os episódios dessa série, né? Dos vídeos que estão saindo aos domingos, né? Aquela formação ela tinha acabado em um final de semana, se eu não me engano, ali entre dias 17 e 18 de abril, alguma coisa assim, tá bem próximo da data aqui, né, que eu tô gravando esse vídeo, né? E no outro final de semana era quando iria terminar a formação em programação neurolinguística. A gente foi numa pegada ali de 2 finais de semana, assim, seguido em formações, né? Programação neurolinguística, coach, programação neurolinguística, e depois também coach, né? E programação neurolinguística, né? Encerrando ali aquelas 2 formações que a gente estava fazendo. E eu já estava setando também uma intenção de fazer a formação em Master Coach, que ia acontecer nos Estados Unidos para o final do meio de maio, tá? Que eu já tinha falado um pouquinho para você antes ali. Não tinha dinheiro para poder fazer isso acontecer, dólar alto, crenças financeiras terríveis, enfim, aquilo lá tá, mas eu tava com aquele desejo, tava aquela vontade, né? E nesse segundo módulo da formação em programação neurolinguística, foram 4 dias ali bem profundos mesmo, né? Assim, teve dia que foi específico sobre hipnose, né? Linguagem hipnótica, como que a gente pode fazer uma auto-hipnose da gente mesmo, como que a gente pode hipnotizar uma outra pessoa, no sentido, muita gente tem algumas crenças, até eu mesmo tinha essa crença por não conhecer, né? De que hipnose era uma coisa negativa, que era uma coisa ruim, né? Quando a hipnose é uma ferramenta realmente extraordinária e fantástica para alterações de comportamentos, de crenças, lidar com a parte inconsciente da mente. É realmente uma ferramenta muito poderosa e a gente poderia dizer de que a hipnose é a mãe ou pai da programação neurolinguística, tá? Porque a programação neurolinguística ela foi inventada muitos anos depois, né, na década de 70, pelo Richard Bandler e pelo John Grinder, tá? Mas a hipnose em si, ela foi inventada mais de 100 anos antes, né? Até pelo Milton Erickson, se eu não me engano, tá? Porque tinha hipnose ericksoniana, tá? E, inclusive, a hipnose ela foi criada, não é que ela foi criada com essa finalidade, tá? Mas dentistas no começo do século passado utilizavam comandos hipnóticos para poder fazer, por exemplo, extrações dentárias, diminuindo drasticamente a dor dos pacientes, né? Olha para você ver como que a nossa mente é extremamente poderosa, né? Cirurgias e tal, né? Situações assim que a dor física do corpo poderia ser muito grande, principalmente se a pessoa estivesse num estado de consciência normal, né? Provavelmente como você está nesse momento agora, né? E a hipnose ela começou através desses estudos hipnóticos, né, sobre a mente em si, como que poderia se utilizar determinados comandos para que a nossa sensação física em si ela tivesse sendo diminuída para que a gente pudesse estar mais utilizando o inconsciente e não necessariamente assim estar tão presente para as dores do corpo físico, né? Inclusive, muitas das técnicas que a gente, né, que eu desenvolvi, que estão disponíveis no portal Vida Ilimitada, no Mentalidade de Riqueza, Segredo da Lei da Atração, enfim, nos treinamentos presenciais, elas têm essa base de conhecimento, tanto da programação neurolinguística quanto também da hipnose, tá? Que é como a gente pode utilizar determinados comandos específicos, tanto na linguagem falada também, como comandos físicos também com o corpo,
para que a gente possa entrar nesse estado de menos consciência, presença do corpo e a gente utilizar mais o nosso poder mental, tá? Então essa formação, ela trouxe, esse segundo módulo da formação, ela trouxe muito conhecimento, uma abordagem muito grande em relação a exatamente a essas questões, né? Assim, de como utilizar os poderes da mente na cocriação da realidade, né? A importância realmente da projeção ao futuro para que a gente possa cocriar a realidade que a gente deseja, sabe? Porque tudo vai partir realmente do nosso plano mental, né? Um plano energético, para a gente transformar isso numa determinada realidade. E uma das coisas que aconteceu nesse segundo módulo da formação, né, foram várias técnicas que foram feitas, né, assim, de remoção, né, de crenças limitantes, técnicas de projeção em relação ao futuro, né, tipo um futuro desejado e tal. Por exemplo, dentro do portal tem uma técnica que é a projeção magnética da vida ilimitada, que é uma projeção de te levar um tempo no futuro, né, 1 ano no futuro, 2, 3 anos no futuro, para que você possa fazer o caminho ao contrário, né? Você vai no futuro, vê como que é a realidade que você está querendo vivenciar e você volta no tempo para você, a partir de agora, caminhar naquela determinada direção, sabe? Então, primeiro eu acesso esse estado energético para depois eu poder colocar meu corpo nesse estado energético e já me comportar como se fosse aquela versão, né? E essa formação foi extremamente fantástica porque algumas coisas que eu defini naquela formação aconteceram exatamente naquele ano, tá? Uma das coisas que eu defini naquela formação foi quero e vou estudar presencialmente com o Tony Robbins, tá? Essa foi uma decisão. E por que eu tomei aquela decisão, tá? Porque assim, a nossa treinadora, né, a Tânia, cara, tava fazendo um trabalho extraordinário naquele treinamento, minha mente explodindo, assim, sabe, de tanta coisa legal que estava sendo compartilhada que eu não tinha a mínima noção. E ela tinha feito, né, uma grade ali, né, de curso com o próprio Tony Robbins. Eu falei, cara, esse cara deve ser muito bom mesmo. Eu já estava estudando algumas coisas de Tony Robbins, de ver um vídeo ou outro e tal, na internet. Se eu não me engano, eu já estava começando a ler um livro dele, mas eu ainda era muito, assim, não tinha ido com profundidade no conhecimento do Tony Robbins, tá? E por ver o quanto que, assim, ela falava bem do Tony Robbins. O Tony Robbins, ele trouxe uma evolução para a programação neurolinguística, porque ele, vamos dizer assim, popularizou a programação neurolinguística, né? Ele passou a fazer seminários e treinamentos de programação neurolinguística para milhares de pessoas, entendeu? Que antes, a programação neurolinguística, né, vamos dizer, antes do Tony Robbins, PNL era uma coisa mais restrita para psicólogos, para hipnólogos, uma coisa mais clínica, vamos dizer assim, não um conhecimento mais popular em que qualquer pessoa poderia e deveria ter acesso a esse determinado conhecimento, né? Porque é um poder sobre a tua mente, um poder sobre como que você pode criar a história da sua vida, né? E eu tinha definido naquela formação que eu iria estudar com o Tony Robbins, mas nos vídeos para frente a gente vai falar como que isso veio acontecer, tá? Mas eu decidi isso naquela formação em abril e eu fui estudar com o Tony Robbins em novembro de 2016, ou seja, foram 7 meses depois, menos 7 meses depois eu estava cara a cara com o Tony Robbins nos Estados Unidos, na Califórnia. Assim, é extraordinário. Você vai acompanhar essa história mais para frente, você vai ver as deuscindências, né, as coincidências que tiveram que acontecer para aquilo se tornar realidade para mim lá na frente. Cara, sensacional. Você vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então aquilo ali foi uma coisa que eu defini. Eu fiz uma projeção de futuro para minha vida, em de que eu estaria trabalhando onde eu estaria ajudando pessoas, eu estaria no palco, eu estaria dando palestras, eu estaria fazendo aulas e teria liberdade geográfica. Isso foram objetivos que eu coloquei, eu lembro de escrever isso muitas e muitas vezes. E uma das coisas que eu fiz também nesse treinamento, que eu me recordo, que foi o que eu chamo hoje, né, de mural da vida ilimitada, né? Eu aprimorei muito a forma como eu faço hoje. Tem uma aula completa no portal sobre o mural da vida ilimitada, como que eu recomendo nossos alunos fazerem esse mural. Tem pessoas que chamam de mapa dos sonhos, tem pessoas que chamam de mural da vida extraordinária, enfim, cada um chama do jeito que quiser. A gente chama de mural da vida ilimitada, tem todo o passo a passo dentro do portal de como que isso é feito, tá? Eu me recordo de fazer
E naquela época, naquela formação, a gente fez esse mural recortando revistas, né? Então tinha assim muitas revistas e a gente começava a folhear revistas e a gente via uma foto que achava que fosse legal, um carro que fosse legal, um tipo de trabalho que fosse legal, a gente começava a recortar. E uma das coisas que eu lembro de ter recortado foi bandeiras de países que eu coloquei, né, que iria representar uma liberdade geográfica de poder viajar e tal, bandeira dos Estados Unidos, foto de pessoas, tipo, num palco, assim, carro legal, sabe? Tá saudável, né? E tudo mais. Eu lembro de fazer esse recorte e eu perdi né? A gente fez numa cartolina, né? E eu perdi aquilo dali, mas eu lembro das imagens que estavam lá. E meses depois, anos depois, meses e anos depois, eu manifestei vários daqueles objetivos que eu tinha colocado no papel, né? Para a gente ver como que a nossa mente é extremamente poderosa de perseguir alguns objetivos na nossa psicocibernética somente por ver, visualizar algumas vezes, né? Por isso que eu recomendo aqui para vocês e para os nossos alunos várias vezes, cara, escreve tua carta, faz tuas declarações, faz as técnicas que tem no portal, assiste esses vídeos que tem aqui no YouTube se você ainda não está no momento de se inscrever dentro de algum treinamento nosso, mas faz isso, porque isso acelera demais o teu processo de cocriação da realidade. Aquela formação foi incrível. Eu lembro que no final da formação, assim, para você ter uma ideia, no primeiro módulo da formação, eu cheguei a ir junto para a formação com a pessoa que eu vivi o relacionamento, né? Não vou chamar de ex-mulher, né? Mas a gente não era casado e tal, mas a gente tinha um relacionamento. A gente chegou no primeiro módulo juntos, no segundo módulo a gente já não foi junto já, porque a gente já não estava mais no mesmo clima, no mesma vibe, enfim, a gente já estava bem mais distante, né? Tanto que logo depois, na sequência, né, a gente realmente se separou e eu vou contar isso para você numa outra história, um pouco mais para frente, de quando foi que eu passei a dormir no sofá da empresa, né, que eu saí de casa e fiquei sem lugar para poder morar, né? E uma das coisas também que eu coloquei dentro daqueles objetivos é que eu queria realmente ir para a formação em Master Coach que ia acontecer nos Estados Unidos em maio, né? E algo sensacional aconteceu, né, nesse final de semana, que foi, se você se recorda no vídeo anterior da história, eu falei que a gente tinha apresentado um projeto para aquela empresa, a Tânia ficou muito feliz com o projeto, eles gostaram demais, e só que assim, a gente não chegou a avançar tanto em relação como é que eu vou dizer? Como que seria a dinâmica de trabalho, uma proposta financeira e tal, para aquilo poder acontecer. E como a gente foi para essa formação lá, né, de novo no Sul, a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa um pouquinho mais, vamos dizer assim, de avançar aquela conversa que a gente tinha começado antes. A gente não tinha tanta aproximação, assim, proximidade, na verdade, com os criadores do Instituto, entendeu? Então a gente ainda estava vivenciando como um aluno, não tinha essa proximidade tão grande, e lá nesse segundo módulo a gente conseguiu ter uma aproximação e conversar mais sobre isso. E a gente chegou a desenvolver uma proposta para poder levar uma proposta para eles, a gente conseguiu conversar, e naquela conversa a gente conseguiu chegar num acordo que nós iríamos fazer a implementação da marca, era um projeto de um valor considerável financeiramente para a gente poder implementar, porque iria demorar meses para poder desenvolver todo aquele projeto. E, além disso, a gente conseguiu fazer um acordo, costurar um acordo para que a gente conseguisse amortecer a nossa inscrição no Master Coach, que era um valor bem alto, mais de 10 mil reais, 15 mil reais, alguma coisa nesse sentido, e era para 3, né? Eu e mais meus 2 sócios. Então, assim, cara, era 40, 50 mil reais só dos cursos, entende? Fora a passagem aérea, hospedagem, aquilo tudo, e a gente conseguiu costurar um acordo em que a gente, através do nosso trabalho também, junto com o pagamento, a gente costurou um negócio que a gente conseguiria instalar na formação. Cara, isso foi extraordinário e foi comunicado lá já no pessoal, olha, caramba, o Thiago lá, enfim, os outros 2 sócios, eles vão estar também lá na formação, lá nos Estados Unidos. E, assim, a gente comunicou, a gente falou que a gente ia estar lá, mas eu vou te falar uma coisa. Não existia ainda a condição financeira para viabilizar isso, tá? Assim, em relação a participar,
do treinamento, sim, né? Porque a gente já tinha conseguido costurar o acordo, mas passagem aérea, hospedagem, alimentação, essas paradas todas, e dólar, cara, altíssimo, sei lá, brincando ali para ficar mais ou menos uns 12, 15 dias nos Estados Unidos, a gente estava imaginando algo em torno de, no mínimo, uns $100 que a gente iria gastar por dia. Então, assim, $100 que iria gastar por dia, 100 e poucos dólares que iria gastar por dia, cara, o dólar, sei lá, já devia ser uns R$4, 3,80, eu não me recordo exatamente, mas era mais ou menos por aí, tá? A gente está falando ali de 1.500 dólares, um pouco mais, um pouco menos, para estar lá, sem contar a passagem aérea, que eu nem me lembro quanto que era, 2.000 e pouco, 3.000, né, por estar um pouco perto, eu não sei se era até mais, né? Mas a hospedagem mesmo em si, era brincando assim, algo em torno de 12, 15, 18 mil reais para cada um dos participantes estarem lá, eu mais meus 2 sócios. Então, era algo assim, muito, 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 muito fora da nossa realidade financeira. Muito foda, muito fora. Só que onde há vontade existe um caminho. Onde há vontade existe um caminho. E a gente comunicou aquilo, começou a falar como se fosse realidade, já estava setando como realidade. Comecei a falar para os meus amigos que eu iria, não tinha dinheiro para poder pagar passagem aérea, não tinha dinheiro para poder fazer o negócio ainda, cara. E endividado ainda, porra, sabe, maior situação financeira ainda por trás, de cartão de crédito, aquelas paradas todas, mas eu estava confiante de que algo realmente iria acontecer, que a gente iria fazer realmente algo acontecer, que algo poderia ser feito para a gente poder criar, né, essa realidade de estar lá nos Estados Unidos. Eu lembro que eu saí com muitas estratégias e muitas técnicas assim para implementar no dia a dia, de se visualizar lá, de, enfim, fazer o Vortex da vida ilimitada, como eu já falei na mentoria, né, nessa aula anterior aqui, no vídeo anterior que eu fiz para vocês. E eu saí totalmente definido e decidido de fazer aquilo acontecer. E isso foi finalzinho de abril. E se eu não me engano, a formação em Master Coach iria acontecer em 22 ou 23 de maio, que seria quando iria começar. Eu acho que tinha que chegar um dia antes, alguma coisa nesse sentido assim. E, cara, assim, foi um mês praticamente ali de tantas reviravoltas que aconteceram. Foi muito louco, muito louco. Só que eu não vou aqui nesse vídeo desse trecho da história falar da formação em Master Coach, que eu vou deixar para falar isso especificamente em um outro vídeo, né? Porque antes disso, eu já estava, terminou a formação, já estava muito mais decidido em 2 pontos, tá? Primeiro ponto, tá muito decidido em relação a sair completamente, né, do relacionamento que eu estava, né? No caso que a gente morava junto, dividia o mesmo teto, o mesmo lugar, era a condição financeira que eu tinha, então eu não conseguia falar, cara, eu vou lá, vou alugar um outro apartamento, outro lugar, não tinha condição financeira, não tinha nome, não tinha avalista, cara, eu não tinha condição de pegar e alugar um outro lugar, então não era uma decisão simples, eu vou sair, vou morar em outro lugar, porque não tinha outro lugar para morar, não tinha condição financeira, não tinha recurso para poder morar em outro lugar, mas era uma decisão minha que já estava comprometida, e isso já ali no final do segundo módulo, eu já estava muito mais decidido de fazer isso acontecer, muito mais. E aquela ajuda, aquela fala que eu tive com Deus através do peixe, algumas semanas anteriores ali, né, semana anterior, estava ecoando em mim em relação às decisões que eu tinha que tomar e para onde que eu estava indo. Outra coisa, em relação ao trabalho, né, eu estava muito feliz que a gente tinha conseguido fechar aquele projeto, desenvolver aquele projeto. Eu estava, assim, êxtase puro. Só que, mesmo estando em êxtase puro, eu estava com aquela sensação assim, cara, eu até vou fazer isso, mas já sinto que isso não é algo que eu quero continuar fazendo para o resto de toda a minha vida, né? Talvez esse projeto aqui e tal, e eu quero realmente fazer a transição para ir seguir algo que eu realmente ame, que seja através de dar aulas, de fazer meus cursos, de fazer minhas palestras, fazer minhas mentorias, que isso na minha cabeça ainda era muito confuso como que seria, sabe? Na minha cabeça, assim, eu quero, sei lá, atender como coach aqui, usar esse lado profissional, de ajudar as pessoas, mas não tinha nenhuma clareza de ter o curso online, qual era o nome do curso, o que eu iria ensinar, como que eu iria ensinar.
era tudo muito, 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 muito turvo, tá? E aqui eu quero até abrir um adendo aqui sobre algo que é importante das pessoas entenderem. Muita gente pensa que quando você vai fazer uma transição na sua vida profissional, precisa ser uma transição, tipo quando você desliga uma tomada, sabe? Assim, imagina, você tem uma luz acesa, você tem um interruptor, você vai lá e clique. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um microfone e esse microfone ele tem um botão aqui, sabe? Então, se eu aperto esse botão, você parou de me ouvir aí, certo? Então, esse botão daqui, ou interruptor, ele funciona exatamente assim. Tá funcionando e para de funcionar, tá? Para você poder ter noção. Eu acredito que parou de funcionar, eu vi aqui no programa. Muita gente pensa que a transição da sua vida profissional acontece assim. Cara, da noite por dia, apertou um botão e vai lá, resolveu e aconteceu. Quando, na verdade, a transição ela é mais parecida com o dia e a noite, em que você não sabe definir até quando é dia, até quando é noite e quando já é noite. Não existe um momento específico que você olha e fala, agora está de noite, agora está de dia. Você consegue entender isso? Parece que não existe é gradativo, entende? Do dia para a noite. Não é simplesmente apertou o botão, liga e desliga. E na minha transição, na minha história de transição da vida profissional, de deixar de trabalhar com o que eu trabalhava antes, que eu ainda utilizo muito dos conhecimentos, claro, do que eu trabalhava antes, para fazer o projeto que eu toco hoje, na empresa que eu tenho hoje, é de entender que existia uma transição, quase como um degradê, um gradiente, sabe, entre uma coisa e outra. Então, muitas vezes as pessoas elas alucinam ou elas criam uma idealização de que assim, hoje eu sou isso e amanhã eu sou aquilo. E não entendem de que existe um processo em que ela vai se tornando essa nova pessoa, esse novo profissional que vai viver essa nova realidade, entende? Na minha experiência foi assim. Até porque, assim, a gente tem que aprender novas habilidades. Para que eu faça o que eu faço hoje, do jeito que eu faço hoje, não foi uma coisa que um curso me tornou quem eu sou hoje. Não foi um livro que eu li. Cara, são anos de estudo, são dezenas de cursos, centenas de livros. E principalmente, milhares de horas de prática, de atendimento, de aulas, de vídeos, de lives, de consultorias, de mentorias, de atendimentos individuais, em grupo. Cara, são milhares e milhares e milhares de horas. Então, se eu ficasse idealizando somente de que essa realidade ela teria que acontecer no apertar o botão, talvez eu nunca estaria vivendo isso aqui hoje. Então, se você está vivendo esse momento, se permita vivenciar o processo, a jornada, entende? Porque existe uma jornada. Pode ser que para algumas pessoas aconteça do dia para a noite, o que na minha percepção é um pouco improvável, tá? A não ser que a pessoa, eu não sei, se você quiser dar um exemplo aí, deixa nos comentários, mas eu acredito que para a pessoa ela sair de um ramo de atividade, ela entrar no outro ramo de atividade, existe um período em que ela vai necessitar aprender muitas coisas. E foi isso que aconteceu comigo, aprendi muitas coisas, porque eu sabia fazer uma outra coisa completamente diferente do que eu faço hoje. E eu já estava decidido a fazer essa jornada. Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, do jeito que eu estou compartilhando aqui com você, mas eu estava decidido que eu gostaria de fazer aquela transição. E uma decisão que eu tinha tomado é que eu iria me comprometer a fazer mais e agir sempre tomando decisões que me aproximassem daquele objetivo. Mesmo que eu sentisse medo, mesmo que eu sentisse dúvidas, mesmo que eu me sentisse inseguro, eu iria seguir aquele passo a passo. Eu iria seguir tomando aquelas decisões. E nessa época, eu estava fazendo as minhas afirmações, estava fazendo carta, estava fazendo as técnicas, né, que eu ensino hoje, que eu disponibilizo hoje, estava fazendo o caderno de 90 dias do Millionaire Mind que eu compartilhei com vocês, que eu falei que tem um caderno que eu me inspirei
nesse Caderno Milionário Mais, dentro do curso Neuromoney, eu estava fazendo isso. Eu não deixei, eu simplesmente fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que tinha que ser feito e fui pagando preço, pagando preço, pagando preço. E saindo daquela formação, cerca de uns 10 dias depois, foi quando eu tomei realmente uma decisão muito desconfortável, que foi de dormir no sofá da empresa. Cara, de deixar o ambiente que eu estava, a zona de conforto que eu estava, e dormir no sofá da empresa. E eu vou deixar para compartilhar essa história de como que foi dormir no sofá da empresa, sair de casa, ficar sem teto, né, quase ali, para poder... enfim, foram decisões que me levaram para poder chegar onde eu cheguei. Quero saber de você nos comentários, cara. Virada de chave que você teve aí com esse trecho da história, né? Dessa parte agora, dessa conclusão. E no próximo vídeo a gente vai compartilhar, vou compartilhar com você como é que foi essa outra etapa. Se não deu aquele like e curtiu, chegou até aqui agora, deixa aquele like legal. Novo ou nova, se inscreve no canal que sempre tem vídeos novos aqui para você aprender como que você cocria a tua realidade da vida limitada. Beijo! Valeuzão, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.